Estamos aqui hoje com o Rodrigo Belora, no Vale Rústico, do Gonçalves. Ele vai nos contar um pouco sobre o Slow Food, sobre a gastronomia e sobre como é ser um chefe de cozinha em Bento Gonçalves. Rodrigo, boa tarde, é um prazer estar aqui contigo. E eu gostaria que tu falasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, como é gerir um restaurante dentro dessa proposta Slow Food. Como é gerir um restaurante pensando orgânico? E o que é isso para quem não conhece? Bom, primeiramente queria saudar e agradecer aí, o convite, estar aqui, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o restaurante, então, sobre o Slow Food, né? O Slow Food, para mim, nasceu até um pouco diferente, talvez para a maioria das pessoas, né? Quando eu vi, eu já estava aqui, morando aqui, né? Trabalhando dessa maneira, plantando as minhas hortaliças, os meus legumes, criando meus animais. E depois de um tempo, já com o restaurante montado, eu descobri que existiam mais de 100 mil pessoas fazendo isso, né? E que isso era um movimento chamado Slow Food. Aí que eu comecei a conhecer um pouco mais e, né, depois tive a oportunidade de estar lá na Itália, de ver um pouco, né, de como isso para eles é uma realidade, não é simplesmente um movimento, né? É claro que é um pouco mais difícil a gente trabalhar com esse sistema e trazer sempre uma proposta nova na região, né? O pessoal a gente ainda é muito conservador, né, de certa forma, então foi um movimento difícil, porque a gente vive num mundo rápido, num mundo que as pessoas querem comer voando, voltar a trabalhar, a gente tem uma ganância muito grande por dinheiro e a gente, né, parar e refletir um pouco sobre o prazer de sentar à mesa, de compartilhar bons momentos com amigos, com familiares, né, de saborear cada etapa de uma refeição, entendendo cada ingrediente, né, a gente conhecer a procedência de cada ingrediente, de onde veio as hortaliças, de onde veio os cereais, de onde veio os legumes, de onde veio o porco, o gado, que raça que é, como é o criador, né? E isso é um trabalho diário, que dá, né, enfim, que te toma muito tempo, que a gente começa muito cedo, vai até muito tarde. E como a gente estava falando antes, tem toda essa questão de, né, a gente tem que administrar uma estrutura, de certa forma, pequena, né, com um restaurante para 30, 40 pessoas no máximo, mas que né, não gera tanto dinheiro, mas que gera muito trabalho. Então, é uma dificuldade que a gente tem, mas que é bem possível ser desenvolvida a partir de uma boa administração, né, de organizando, de não mantendo sempre o prejuízo ou o desperdício perto de zero, né? Isso traz uma possibilidade de trabalho nesse tipo de restaurante. Antigamente, os primeiros imigrantes que aqui chegaram, os nossos avós, muitas vezes até os nossos pais, eles já produziam, digamos, o produto orgânico, a sua comida orgânica, plantavam lá a sua cenoura, a sua alface, a cebola, criavam um gado, um porquinho. E praticamente tu, com essa entrada no Slow Food, tu acha que tu está recriando dentro do teu restaurante um pouco do aconchego do lar, porque hoje, que nem tu falou, né, tu não tem mais aquele tempo livre para degustar uma comida. Tu acha que o teu restaurante hoje, com essa proposta, ele consegue resgatar essa vivência da avó dentro do teu restaurante? Não, com certeza. Acho que esse é um dos grandes diferenciais do restaurante e de como a proposta evoluiu, porque as pessoas sentem isso, né? Que eu estou sendo servido aqui é uma coisa que foi criada com carinho, que eu cultivei como se fosse para minha família, que a gente cozinhou como se fosse para nossa família, né? E é bem essa relação. O que antigamente era o convencional, hoje é o orgânico, né? E o convencional hoje é aquele que a gente tem medo, né? Que a gente tem que descascar, que a gente tem que jogar fora as folhas, né? E isso que tu falou do aconchego, da nossa avó, né? E muitas vezes eu falo que a gente está realmente na beira de um abismo e que daqui para frente, né, ou a gente cai ou a gente para tudo, olha para trás e lembra como era feito com as nossas avós, né? O que minha avó diria disso que eu estou comendo hoje, né? É legal a gente se perguntar isso, porque a gente vai fazer uma boa reflexão de, cara, isso faz bem para mim, né? Aquilo que nossas avós comiam é aquilo que fazia bem. Os vegetarianos, claro que tu tem uma horta, tu trabalha com produtos
com bastante vegetais, bastante hortaliças, mas o público vegano, ele comparece ao restaurante? Como é que é o público, esse público, como é que ele é tratado dentro do teu restaurante? O que ele tem de diferencial? Bom, a gente tenta assumir, né, e fazer com que o cardápio se adapte a qualquer restrição das pessoas, desde de intolerância à lactose, a glúten, né, e principalmente, que é o que mais acontece, são os ou vegetarianos ou veganos, né. Normalmente a gente se adapta tranquilamente, claro que nem a gente pode imaginar, acontece toda uma mudança na cozinha, a gente tem que readaptar tudo, tem que disponibilizar uma pessoa só para trabalhar com esse cliente. Mas normalmente é bem tranquilo, porque a gente poder hoje contar com diversos cogumelos frescos que a gente tem, né, com todas as hortaliças, legumes, as leguminosas, os cereais. Então a gente consegue adaptar o cardápio, né, bem tranquilo assim, para as mais diversas solicitações que a gente tiver. E hoje, para a nossa reportagem, o que tu vai preparar? Tu estava me contando primeiro que tu trabalha com uma carne que ela demora em torno de uma semana para ser feita, que é uma carne tipicamente aqui da nossa região, que ela já vinha sendo ela produzida há bastante tempo, mas que tu deu uma estudada nela e tu pensou, bom, vou fazer ela em uma semana, vou deixar ela pronta. Rapidinho, assim, né? Essa é a última parte, que é a do braseado, né? Bom, pessoal, então eu vou apresentar para vocês a receita do matambre, tá? Como eu expliquei mais ou menos para vocês a história do matambre antes, né? Essa é a peça, na verdade ela é uma manta, né? Uma carne que normalmente vem em manta, e a gente, para melhor aproveitamento dela, a gente enrola, né? Normalmente quando ele era servido na manta, a gente servia ele como aperitivo, né? Cortado em tirinhas como aperitivo. Bom, como vocês podem ver aqui, ele foi todo enrolado, né? Depois a gente vai devagarzinho tirando os barbantes dele, porque ele está recheado. Aqui a gente tem então o cominho, que vai temperar o nosso creme de feijão, certo? Que é este aqui, né? O nosso creme de feijão. Nada mais foi feito que foi cozido o feijão, batido ele no liquidificador, né, temperado, sal, pimenta, e a gente vai colocar um pouco mais do cominho agora. Certo? A gente tem então o cominho, as nossas flores para decorar o nosso prato, né, uma farofa de alho, a base dela é farinha de rosca, tá? Então basicamente é farinha de rosca, um pouco da gordura do matambre e alho e ervas aromáticas. Essa aqui então são fatias bem fininhas da beterraba, né, que vão dar um sabor mais terral aí para o nosso prato, tá? Que a gente vou dar uma temperada nelas para elas ganharem um pouco de brilho, cor e exaltar um pouquinho do sabor. Esta é a nossa beterraba. A gente vai começar empratando essa nossa tábua, que na verdade não pode ser um prato, né? Essa é uma tábua, como tudo que a gente tem que trabalhar aqui, né? Desde do coco, mas principalmente a tábua. Essa é uma tábua de araucária, né? Que é muito típica da nossa região, certo? A gente vai trabalhar com esse creme de feijão, com um cominho. Legal, pode dar abusar um pouco do cominho, tá? Porque ele vai ser usado mais como uma parte cremosa, né? Não como uma feijoada, como a gente está acostumado, então ele pode ter mais sabor, certo? A gente vai trabalhar aqui então creme de feijão, a nossa farofa, os pedaços de alho. Quando o alho é assado, né, normalmente essa farofa ficou assando depois de um tempo para ela ficar bem crocante, né, e quando o alho é assado, ele fica doce, né, ele perde toda aquela característica que às vezes a gente tem medo do alho, né, dele ser forte ou dele ser indigesto, mas de maneira alguma, pode assar o alho inteiro, certo? Aqui a gente vai tirando então os barbantes do matambre, tá? Desenrolando ele.
Nesse momento vocês já começam a sentir o aroma incrível da mistura aqui do defumado, do caldo que ele passou assando. Legal de cuidar para não ficar nenhum resquício aqui de barbante, que é muito chato a gente encontrar barbante nos pratos. E bom, a partir daqui então eu vou cortar esse nosso matambre, né? Normalmente porciona, né, em alguns pedaços, né? Essa é a característica do matambre, acho que está dando para ver aí bem legal, certo? O recheio, a carne, você vê que é uma manta, né, relativamente bem fina em alguns pontos, né? Dificilmente seria usada. Bom, então encaixo ele aqui em cima da farofa, que ela vai ficar bem interessante para ser consumida junto, certo? Eu vou pegar um pouquinho do caldo onde ele foi assado. Vou derrubar aqui, vou deixar do lado para o pessoal, se quiser abusar à vontade, certo? Aqui eu coloco algumas beterrabas, fatias bem fininhas da beterraba. Dificilmente vai conseguir fazer exatamente igual em casa, porque tu vai precisar de uma fatiadora. Felizmente aí na Itália, de repente, eles tenham mais acesso a uma fatiadora doméstica. E vou terminar então decorando com as nossas flores comestíveis, que faz parte da nossa característica aqui, que é de produzir bastante flores, ervas, que normalmente não são consumidas, né? Esse é o cravo, pode ser facilmente consumido, né? É super aromático, né? O amor perfeito, vou tentar deixar virado aí para vocês, né? E uma mini rosa. Tudo isso é alimento, elas contêm propriedades bem interessantes para a alimentação. Bom, esse é o nosso prato, né? É um dos pratos do restaurante, um prato que tem grande saída, muito sucesso, por ser um prato diferente, como a gente falou, com uma carne que nem sempre é aproveitada em restaurantes, né? E muitas vezes é desperdiçada, né? Com um feijão crioulo, um feijão orgânico, né, que também a gente só consegue imaginar talvez naquela feijoada, que muitas vezes é indigesta, que nos faz mal, mas que ele pode ser aproveitado como um complemento de prato. Né, uma farofa, que a gente também reutilizou aquele pão que sobrou, aquele pão, né, que ficou mais seco, né, a gente pode moer ele e transformar em diversas farofas, que é um prato que a gente usa muito, é um acompanhamento que a gente usa muito no Brasil. Né, as beterrabas, por ser um momento que a gente está trabalhando com bastante beterraba, a gente faz essas fatias de beterraba e ela agrega um pouco de sabor mais terral, né, que é a ideia desse prato, é um prato mais monocromático, aí, com bastante tons de arroz, né, e um pouquinho do caldo com a banha do matambre para quem quiser desfrutar. Muito obrigado e até mais.